Fim de jogo na Arena da Baixada. Corinthians 1 e Atlético Paranaense 0. Antes da gente entrar no assunto do jogo, né? Como vocês podem ver, eu tô gravando da sala porque eu tô sem o computador, então não vou conseguir fazer a edição no computador nem nada, então me perdoem o áudio, me perdoem a qualidade da imagem, né? Porque aí não tem as luzes ideal, mas enfim, só para não gravar, resolvi fazer aqui mesmo na sala, né? Bom, tá, outro recadinho, né, para você que quer acompanhar os jogos aí, os jogos do Corinthians, de outros times, outros campeonatos, filmes e séries, vou estar deixando o telefone fixado nos primeiros comentários para você entrar em contato com a Total TV, para você fazer o seu teste grátis ali, se gostar, vocês ficam com ele, se não, tá tudo certo, beleza? Fala que veio pelo Manto 12 para você conseguir o teste grátis. Grátis, eita, tá difícil. Enfim, bora falar do jogo. Bom, gente, assim, eu tô feliz com a vitória do Corinthians, né? Um jogo fora de casa, você conseguir um resultado, uma vantagem é muito importante, mas assim, eu tô um pouco decepcionada, não, eu sei que vai parecer muito, como é que eu posso dizer? Fica parecendo que a gente reclama o tempo todo, né? Mas o time do Corinthians, para mim, ele parece que a jogo e jogo, para os jogadores, para o elenco, para a comissão técnica, de modo geral. O que eu quero dizer com isso? Porque, assim, sempre quando o Corinthians joga com um adversário que todo mundo fala assim, pô, o Corinthians é o franco favorito para esse jogo, a gente acaba criando aquela ideia, aquela expectativa de que o Corinthians vai dominar o jogo, de que o Corinthians vai vencer com facilidade, ou até mesmo o Corinthians possa golear. Eu não falo especificamente o Atlético Paranaense, tá? Mas vou dar vários exemplos que já aconteceu nessa temporada mesmo. Quando na Libertadores, um Corinthians e Huracan, eu tenho certeza que todo mundo que faz fezinha ali, faz uma apostinha, naquele jogo tinha colocado no mínimo ali que o Corinthians faria 3 gols, né? Ganharia de 3-0. Ou, pior que foi, né? Acho que foi 3-2, mas enfim, eu falo no sentido de, tipo assim, o sufoco que passou naquele jogo, né? Um jogo que todo mundo falou assim, não, esse jogo é pro Corinthians ganhar fácil, passar o carro, jogando em casa ainda, né? E aí depois, contra o Barcelona de Guayaquil, aí depois em jogos de Sul-Americana, aí agora de novo, né, contra o Atlético Paranaense, um dos piores Atlético Paranaense aí dos últimos anos, time que tá na Série B, você, do sorteio da Copa do Brasil ali, dos confrontos, se olhar ali os confrontos, você falar que era o confronto mais fácil, tipo, do Corinthians ser o favorito, de todos ali, de Atlético Mineiro e Cruzeiro, de Vasco e Botafogo, e Corinthians Atlético Paranaense, o Corinthians Atlético Paranaense era o mais fácil, enfim. Só que nunca é, né, mano? Nunca é, cara. Todo jogo que a gente é o favorito, o Corinthians consegue passar sufoco. De novo, eu não tô reclamando da vitória do Corinthians, óbvio que não, mas eu tô reclamando, tipo assim, parece que falta um pouquinho mais de vontade nesses jogos, no sentido de você, beleza, o time conseguiu fazer 1-0, ficou 0-0 no primeiro tempo, e aí com o Charles, é inacreditável, o Charles vestir a camisa do Corinthians, é inacreditável, meu Deus do céu. Aí depois volta do intervalo, né, faz as alterações, o Corinthians consegue finalmente abrir um placar, mas, por exemplo, no início do jogo, o Corinthians dominava, mas é aquele domínio falso, que o time fica mais com a bola, mas que não agride o adversário. Aí chega um momento que o Atlético Paranaense fala assim, pô, tô na minha casa, o Corinthians não tá agredindo, eu não vou jogar, aí os caras começam a pressionar, e tanto que no final do primeiro tempo o Atlético Paranaense terminou melhor. Às vezes que o Atlético Paranaense chegou ao gol do Corinthians, chegou com mais perigo. O Corinthians no primeiro tempo acho que teve só aquele chute do Maicon, que foi para fora, passou perto, mas passou para fora, e um do Garro, eu acho que foi só isso. Aí beleza, no segundo tempo consegue fazer o resultado, consegue ganhar num lance que o Vitinho, né, o Vitinho tinha entrado ali, cara, que lançamento que ele faz pro Matheus Bidu não, desculpa, pro Mateuzinho,
que igual quando no jogo contra o Vasco, né, não desiste da jogada ali, dá o passe e o Guinegão tava atento, vai lá e faz o gol mais uma vez o moleque, né? Pelo menos acho que do cenário, de modo geral, que dá pra gente ficar feliz realmente em ver o Guinegão ali se destacando, né? A gente tem o Yuri Alberto e a gente finalmente hoje, tudo bem, é um moleque da base, ele vai errar vez ou outra ali, mas só de a gente já começar a ter a certeza que o moleque tá vestindo a camisa, não tá sentindo peso, tá correspondendo, é esforçado, e aí vai ter a volta do Yuri, que vai, né, é o titular do time, mas aí você já olhar no banco hoje, você vê que você tem um Guinegão, que é um moleque que consegue corresponder, a gente já fica um pouco mais aliviado, né? Então, tipo assim, pô, já não precisa ir no mercado, até porque nem tem como, atrás de um centroavante pro lugar para ser substituto do Yuri Alberto, né? Esse é o lado bom, acho que assim. E que mais? Que mais que eu posso falar do jogo, né? O Bidon, tipo assim, ele parece que escolhe o jogo que quer jogar, que aparece ou não, sumido em campo. O André Ramalho, ele é aquele jogador que ele faz um jogo bom, mais trocentos ruins. Cara, o André Ramalho, ele parece que é um jogador que ele tem delay, porque ele não consegue interceptar a jogada, né? Tipo assim, ele sempre chega atrasado e faz a falta no adversário. Chegou um momento que a gente teve ali quase que a linha defensiva toda. Só o Matheus Bidu que não tinha recebido o amarelo. E aí entrou o Félix Torres, que, nossa, cara, meu Deus, como o Félix Torres nossa, eu não quero nem pronunciar a palavra que o Félix Torres chama ali para dentro de campo. Que é justamente, aí o Corinthians começa a recuar, porque aí ficou com a linha de três zagueiros, mas aí o Mateuzinho sente, aí coloca o Félix Torres, ou seja, ficou quatro zagueiros, né, de verdade ali, de verdade não, você entendeu, né, jogadores da posição, melhor dizendo, porque zagueiro de verdade é difícil, mas enfim, e num lance que o Félix Torres não consegue, né, roubar a bola ali, aí o Gustavo Henrique tenta ali também, o jogador, eu esqueci qual foi o jogador do Atlético Paranaense, acaba caindo e aí ele coloca a mão na bola, mas aí nesse sai o lance do gol do Atlético Paranaense. E tipo assim, beleza, foi um lance irregular ali, mas muito desatento o Corinthians, muito desatento de novo, porque tipo faz um gol, recua o time todo e acha que tá tudo certo. Daqui a pouco eu ainda vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas vamos lá. Aí o lance do gol. Outra coisa que eu queria falar, né? Tipo, cara, é impressionante, né? Como a Globo, né? Eu pelo menos assisti pela Globo, porque no Prime com o Galvão não dá, né? Mas enfim, é impressionante como eles, tipo assim, tem câmera que você percebe o lance na hora. Tipo assim, na primeira imagem que eles conseguem mostrar, quando a câmera é deles mesmo, a gente já vê se o lance foi legal ou não. E é incrível como a CBF, as câmeras do VAR não tem não tira essa dúvida de primeiro momento, né? Tipo assim, é câmera dali, é câmera de lá, não sei o que, e nenhuma assim você vê com convicção. Eu não falo só desse lance, eu falo de vários lances de modo geral nos jogos do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, de tudo, de modo geral mesmo, o VAR é uma merda, mano, em questão de posicionamento de câmera, de qualidade de câmera, e aí você falar que uma CBF não tem dinheiro para ter câmeras, e aí nesse lance desse jogo, por exemplo, na hora que a Globo ali mostra que eles até falam, né, a nossa Cinecam, que é a câmera deles, a primeira imagem que eles mostram, você já vê que pegou, que tipo assim, que foi na mão do jogador, tipo assim, que pega na mão do jogador. Então, assim, de cara, pô, a CBF não tem uma qualidade dessa, não consegue. Enfim, né? Aí, enfim, só queria falar sobre isso e lembrei, acabei de lembrar porque tá passando o replay ali da defesaça do Hugo, né? O Hugo que fez duas defesaças, inclusive uma praticamente ali no final que consagra a vitória do Corinthians, né? Que poderia ter sido um empate. Fez, acho que na cobrança de falta também, né? No primeiro, acho que foi no primeiro tempo. Falar sobre o Hugo. Hugo que foi convocado, né, pelo Carlo Ancelotti, pela seleção brasileira e muito provavelmente, talvez o Hugo esteja fora do jogo de volta, que é daqui a 2 semanas, né? E de novo, não podia tentar agredir um pouquinho mais para tentar fazer um 2-0, para tentar voltar para casa com um resultado um pouquinho mais elástico, pensando já nisso, de não ter o Hugo no próximo jogo, sabe? Porque, tipo assim,
O Hugo é o Hugo, isso mostra, ele acabou de salvar aí do empate. Então você imagina um jogo de volta, um jogo tão importante, porque beleza, você ganhou um jogo de 1-0, não significa que você está classificado, não significa que nada está ganho. Então, assim, não dá para você perder uma peça importante como o Hugo. Aí nessa situação, você, sei lá, pode haver disputa de pênaltis e não ter o Hugo. Ó, eu sinceramente, como se depender do Hugo, eu acredito que ele vai fazer de tudo para estar disponível no jogo, embora seja na véspera, né? Mas principalmente se ele não jogar, né? E acredito que não vai jogar pela seleção. Então, assim, acho que nesse sentido, o atleta Hugo vai fazer de tudo. Agora, a gestão do Corinthians, a comissão técnica, não sei se vão fazer de tudo para ter o Hugo nesse jogo, para conseguir ter o Hugo no jogo. Porque se não tiver, para mim vai fazer muita falta, né? Não, cara, eu não quero nem pensar em não ter o Hugo nesse jogo, mas esse fator, né, mais esse fator aí da possibilidade de não ter o Hugo é o que me irrita também no resultado do jogo ter sido 1-0, porque dava para você perceber que se o Corinthians forçasse um pouquinho mais, não fosse tão, fez um gol e tá tudo certo, se forçasse um pouquinho mais, poderia fazer um resultado um pouquinho mais elástico, que fosse um 2-0 já deixasse a gente um pouquinho mais tranquilo. Então, eu acho que talvez, acho que esse seja o meu maior receio, né, a não contar com o Hugo no próximo jogo, e talvez por isso que eu não esteja tão feliz. Eu tô com o resultado, mas assim, satisfeita, eu acho que essa é a melhor palavra que eu poderia usar. Não estou satisfeita, eu tô feliz com o resultado, mas eu não tô satisfeita com o resultado. E acho que é isso, né? No mais, não acho que o Corinthians fez um grande jogo, mas voltou com a vitória que era importante. E é isso, gente. Deixa eu ver, tem alguma coisa mais para falar? Algum lance específico? Vou falar do Charles, né, gente? Meu Deus, mano, que desastre. Charles, Félix Torres. Saber que o Corinthians tem um transfer ban por causa de Félix Torres é inacreditável, né? É inacreditável. O Garro não jogou nada também, né? Meu Deus, errou tudo que tentou ali. Mas, enfim, o próximo jogo é São Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena. Bom, de novo, peço seu like, se inscreve no canal. O react vai ser bem curtinho, justamente porque eu tô sem computador, então para editar pelo celular é horrível, mas vou colocar no ar, beleza? Uns minutinhos só dos principais momentos ali, e é isso. Deixe seu like, se inscreve no canal, se você quiser e puder fortalecer com o Pix ou Valeu, ajuda demais também. É nóis, respeita as minas e vai Corinthians!